Bem, glória a Deus. Eu cumprimento as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muitas de vocês não me conhecem, mas tem muitas irmãs aí hoje que fizeram parte de um processo da minha vida que diz muito a respeito da palavra que vai ser ministrada hoje. E é impressionante como que o Senhor nos surpreende todos os dias, o tempo todo. Sabe por quê? Porque quando o Senhor me deu essa palavra há 2 semanas atrás, é, o contexto que me vinha era um contexto diretamente da cura em si, uma cura física, uma cura de libertação, mas eu não imaginava que o Senhor também traria lembranças e uma construção de um testemunho no qual eu vivenciei e tenho para passar para as irmãs. Então, vai ser uma ministração misturada com o ensinamento que o Senhor me trouxe através dessa palavra e daquilo que ele fez na minha vida há alguns anos atrás. E testifica hoje nessa palavra. Nós não tínhamos entendimento disso, eu não teria, mas o Senhor, ele já sabia que existia dia e hora e local para isso acontecer. Amém? Quem aqui crê nisso? Que o Senhor, ele é onisciente, ele é onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas e ele tem poder para exercer sobre a nossa vida o tempo todo. Eu convido as irmãs a estarem focadas em Ezequiel 47, porque é lá que nós vamos trabalhar. Embora eu fale em algumas passagens dentro de Ezequiel, mas o foco principal, Ezequiel 47, que vai falar do rio de cura, das águas purificadoras, né? Em alguns contextos, né? É a restauração. É o momento onde o Senhor vai levar esse profeta a um lugar diferenciado, mas é um lugar de resposta. Ali é a consolidação daquilo que, de todo um processo que uma nação vivenciou. Israel passou e passava, durante aquele tempo em que Ezequiel exercia o ministério dele sacerdotal, pelo processo do cativeiro. Eles estavam exilados, né, com a liderança e o reino de Nabucodonosor. E Ezequiel foi um profeta que ele veio com toda a instrução, era um homem muito inteligente, um homem dotado de uma posição social bem estabelecida na época, de uma cultura diferenciada. Nós podemos dizer que Ezequiel, ele era um profeta que ele veio e ele estava no meio das pessoas que tinham conhecimento. E ele, assim como Jeremias, né, assim como Isaías, ele foi um profeta que tinha muita sabedoria. Mas enquanto Jeremias era tímido e dotado de sentimentalismo, né, muito emotivo, Ezequiel já era alguém que conseguia lidar com as emoções e conseguia ver as coisas de forma muito explícita. E o ministério dele ele é marcado por visões sobrenaturais. Assim como acontece em Apocalipse, né? Quando acontece aquela transmutação de João para que ele visse tudo aquilo que aconteceu, das visões, né? Ezequiel também teve um ministério de visão e ele teve muitas visões e foi levado a muitos lugares. E hoje o Senhor nos convida, já falando até do significado do nome Ezequiel, que significa Deus fortalecerá. Hoje o Senhor quer trazer cura, mas Ele quer nos ensinar que antes da cura vem a transformação. Antes da cura acontecer, existe um processo que precisa ser realizado nas nossas vidas. E é aí que entra o meu testemunho também, porque Ezequiel, ele era um profeta que foi designado para estar lá e estava exilado também, ou seja, ele também vivia o processo, mas ele foi usado em meio ao processo. Guarda essa frase. Ezequiel foi usado no ministério em meio ao processo. Ei, aqui já vai algo de Deus para você.
Não importa a fase que você esteja atravessando na sua vida, o Senhor vai te usar na sua dor. Entenda que enquanto você estiver adoecida, precisando da transformação e buscando ela para a sua vida, o Senhor vai te usar para transformar a vida de outras pessoas. Você vai ser agente de transformação na vida de alguém através da sua dor. Por isso, nessa manhã, eu quero convidar você a glorificar pelo processo de dor. Eu quero convidar você a glorificar pelo processo de transmutação, de transformação, o processo de execução da mudança sobre a sua vida. O inimigo se levantou nessa manhã tentando nos assustar, né, com o alarde de que talvez essa live não viesse a acontecer. Mas ele é alguém que já é derrotado, levantou-se para cair na presença do Senhor. E nós temos entendimento de que quando nós estamos lidando com o sobrenatural, nós sabemos que a ação, ela é explícita, ela é realmente ativa sobre nós. Antes de eu estar aqui com vocês, eu tive que passar por um processo de preparação, preparação da palavra. Ainda às 3 da manhã, o Senhor estava me deixando acordada para que Ele pudesse trazer a conclusão, o fechamento daquilo que viria para as irmãs, e não só para elas, mas para mim também. Porque nessa manhã eu entendi o porquê. Muitas de vocês não sabem, mas algumas que estão aqui vão testificar o poder de Deus nessa manhã. Porque muitas das que estão aqui foram usadas como agente na minha vida. Porque quando vim para Portugal, eu já tinha um ministério estabelecido na minha vida, eu já tinha recebido a unção de missionária, eu já havia recebido e passado por um processo, né? Primeiro levita da casa do Senhor, depois ministra de louvor, depois diaconisa da casa do Senhor, depois missionária, ok? Lideranças, mas isso não é nada. Isso não é nada à frente daquilo que o Senhor tem para nós. Ezequiel 47 vai falar de um processo em que começou lá em Ezequiel 40, quando ele tem uma visão durante o processo do cativeiro, do exílio, e o Senhor leva ele, né, através de um anjo, um homem que o pegou e que estava com uma vara de medir, ok? Com uma faixa, e o levou ao templo santo na cidade de Israel. E lá do monte ele conseguiu avistar coisas que o nosso olho não conseguiria jamais e não traria entendimento. Mas ele foi aberto ao mundo espiritual para que ele pudesse conseguir entender e transmitir essa mensagem para o povo que estava no exílio. Ezequiel veio e teve a visão de um templo onde jorrava águas. A água nascia do templo e formava um rio que levava para o leste. E esse rio, ele tinha águas purificadoras, águas que desciam e quando se encontravam com o Mar Morto, gerava vida. Os peixes, as plantações, as vegetações, os animais e tudo que o rio tocava era transformado em vida. Ei, o Senhor quer dizer para você assim, ó, tudo que estiver junto a mim terá vida. Se eu tenho intimidade com o Senhor dá vida às coisas que estão mortas sobre a minha vida. O Senhor dá propósito para aquilo que não tem uma visão de crescimento. E quando Ezequiel passa por isso, ele vai por um processo. Ele não entra diretamente no rio, ele é convidado. E começa colocando os pés e sentindo as águas somente nos artelhos, ou seja, nos tornozelos. E depois, gradativamente, vai acontecendo um processo. Primeiro nos tornozelos, depois nos joelhos, depois na cintura, depois já está até o pescoço. E quando ele pensa que não, já é um local aonde ele não consegue mais dar pé e só consegue atravessar a nado.
Isso significa que Deus está dizendo, há um processo sobre a sua vida neste momento. Ei, você que está aqui, as 17 pessoas do reino de Deus que estão separadas para estar aqui hoje, o Senhor escolheu vocês para ouvirem essa mensagem, porque todas vocês estão passando por processo de construção, transformação, sofrimento e aprimoramento. E o Senhor te chamou nessa manhã para te dizer: tudo o que está acontecendo faz sentido e está sendo consolidado hoje. Porque a minha resposta, ela é de que existe um rio que quando você se permite entrar, amém? É necessário a ação de entrar, mas é também necessário a ação de deixar que esse rio possa tocar todo o seu corpo, desde os artelhos até a submersão. E quando acontece a submersão, aí sim, o Senhor tem total autonomia para agir sobre a nossa vida. Porque vocês concordam comigo que quando nós estamos submergidos, entregue, o Senhor tem poder de ação para trabalhar? Porque nós temos uma mania de colocarmos as coisas na mão do Senhor e querermos segurar esse processo. Senhor, eu te entrego o meu filho que está nas drogas, mas espera aí, o que que o Senhor vai trabalhar? Não, Deus, não mexe nessa ferida aqui. Eu te entrego o meu marido, eu entrego o meu casamento nas tuas mãos, Senhor. Mas espera aí, não toca nele com enfermidade. Enfermidade não, porque eu não vou dar conta. Quando eu vim para Portugal, eu vim sabendo que eu ia estar fazendo uma transição de um país, de uma nação. Eu vim preparada. Eu achava que eu estava. Amém? Sabe por quê? Porque eu vim com uma mentalidade limitada. Eu achava que pelas patentes que eu tinha dentro do ministério, vamos dizer assim, ok? Armamentos, patentes, porque nós somos guerreiros do exército do Senhor. Cada um tem a sua patente no mundo espiritual. Soldado que vai na igreja sem armamento, o que que acontece? Não consegue trabalhar, fica vulnerável. Os ataques chegam de forma a conseguir atingir a nossa matéria. É por isso que nós temos que sempre nos revestir com a armadura do Senhor, que está lá em Efésios 6:10. E quando eu cheguei aqui, eu achava que pelas patentes que eu tinha e pelo preparo que foi realizado na minha vida, eu conseguiria suportar as dores que aconteceriam aqui. Eu já vim sabendo que quando eu chegasse, eu passaria por uma transição, que eu estaria indo do zero, eu estava zerando a minha vida para recomeçar algo novo. Mas eu não sabia que também o Senhor colocaria provas que eu nunca tinha passado por elas. E por que que o Senhor nos convida à mudança hoje? Porque a palavra de hoje, ela é mudança. Águas que transformam, que purificam, que agem. E quem passa por essas águas não volta mais a mesma pessoa. Porque aonde o Santo de Deus atua, não tem mais como as trevas prevalecer. Ou aleluias. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa manhã, porque o Senhor está dizendo que onde Ele está, as trevas não prevalecem. Então, seja onde você estiver agora, se você glorifica, se você busca a presença do Senhor, as trevas não prevalecerão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre as suas finanças, sobre o seu casamento, sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua mente. Ei, o inimigo assola a mente de muitas mulheres que estão aqui hoje. Talvez o seu aprisionamento é mental e espiritual e psíquico. Quantas de nós estamos vivendo momentos de amargura, angústia e necessidade da fala, quando nós não temos alguém que possa nos dar um suporte espiritual e emocional dentro da nossa casa? Muitas de nós temos que buscar o suporte em pessoas que já estão vivenciando o processo. E quando eu cheguei, a realidade foi totalmente diferente. Foi ainda um pouco maior, com um nível ainda mais alto daquilo que eu esperava. Mas ai de mim
se eu não tivesse me preparado, porque eu passei um período de exílio, morando em uma casa no alto de uma serra, isolado de todo o centro comercial, aonde eu estava numa casa pequena, sem pouco recurso, eu, meu marido. E de repente eu me vejo grávida e com um marido enfermo. Porque a enfermidade do meu marido começou antes de eu descobrir minha gestação. Quando eu descobri minha gestação, meu marido já estava com sinais da doença instalada. Uma doença sem nome, sem diagnóstico, ok? Uma doença considerada rara, sem diagnóstico. Num país onde a pandemia acabou de ser estabelecida. Eu cheguei em janeiro, em fevereiro, 23 de fevereiro, a pandemia começou a se instalar. Tudo fechado, tudo recluso, pouco recurso, sem documentação, e logo, logo uma gravidez de alguém que já tinha perdido duas gestações, sendo a segunda gemelar. Um coração despedaçado, um ventre vazio e uma situação de escassez. Mas eu tinha algo que me preparou lá atrás, que era a presença de Deus na minha vida. Ezequiel estava preparado quando o Senhor, de repente, o levou para uma visão. E ele foi colocado diante de um templo. Ele estava à porta da resposta para o povo de Israel. Um povo que naquele momento passava por uma situação de humilhação, uma situação de escassez, uma situação de deserto, uma situação de sofrimento físico, moral. E o que eu quero dizer para você é que durante esse processo, o Senhor me apresentou alguém que me levou para uma casa de oração virtual, um lugar onde existia uma igreja estruturada e muito bem estruturada, espiritualmente, organizacional, que existia um corpo bem estabelecido. Ei, entenda a sua posição dentro desta live nessa manhã. Entenda a sua posição no seu ministério. Se você está numa igreja física, não significa que você não possa ser igreja no virtual. Não significa que você não possa ser igreja dentro do supermercado. Não significa que você não possa ser igreja na escola do teu filho. Não significa que você não possa ser igreja na fila do banco. No momento em que você está sentado aguardando para passar por uma consulta médica. Você pode ser agente transformador na vida de alguém que precisa ouvir aquilo que o Senhor vai usar saindo da sua boca. A sua dor pode servir de testemunho e transformação para a vida de alguém. E essas mulheres, que muitas estão aí hoje, irmã Níbia, irmã Isabel, Cleides, irmã Cleides, muitas, porque eu não cheguei a ver todas ali. Mas quero dizer para vocês, ei, o Senhor gerou na minha vida através da vida das irmãs. E hoje eu estou aqui ministrando a palavra, trazendo o renovo e a confirmação e a testificação daquilo que o Senhor tem feito sobre a vida das irmãs que estão aqui hoje. Eu sou fruto de oração. O meu filho foi gerado os 8 meses que ele se manteve dentro da minha barriga na oração. Eu tive momentos em que eu estava com as águas nos artelhos, mas eu fui convidada a entrar nas águas do rio do Senhor até a conclusão do nascimento do meu filho. E cada processo que eu ia vivenciando, as águas iam me tomando. E eu fui crescendo na presença do Senhor. E as coisas foram sendo acrescentadas. E fui perdendo o controle dentro do rio. E quando eu dei por mim, eu já estava totalmente entregue. E quando nós estamos entregue, o Senhor faz conosco o que Ele quiser. E é nessa posição que o Senhor te convida para estar hoje.
uma posição de agente de mudança, mas que permite a ação do Senhor. Tira a mão do leme. Deixa o Senhor conduzir. Deixa Jesus entrar no barco. Ei, permita que Jesus entre no barco nessa manhã. Ele está à margem, à proa, esperando você chegar para ele entrar. Porque quando eu entendi que o Senhor estava usando essas mulheres através da minha, para abençoar a minha vida, tudo passou a fazer sentido. Houve manhãs, e elas não sabem disso, em que eu estava ajoelhada, orando a Deus e falando: Senhor, o que que eu vou comer de noite? O que que eu vou fazer para o meu marido quando ele chegar do trabalho? Eu até me emociono. E de repente, era uma delas que era usada pelo Senhor. E o Senhor falava assim, mandava uma mensagem no WhatsApp assim: Irmã, olha, o Senhor me tocou aqui. Eu não sei o que está se passando, tá tudo bem? O Senhor me pediu para enviar 15 euros aqui para você poder fazer, comprar umas frutas, irmãs, para se alimentar. E eu glorificava ao Senhor e respirava e dizia: Amém, irmã, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigada, tá? Para muitos pode ser migalhas. Para muitos pode significar migalhas. Mas esses 15 euros, eles se transformavam em milhões na minha vida. Eles se multiplicavam de tal forma que à noite minha geladeira estava cheia. E o Senhor enviou o exército dele para mim. Eu nunca recebi tanta munição durante o processo da gravidez do meu filho. Ei, eu quero dizer para vocês que o Senhor está aqui agora e ele sabe de todas as coisas. Não foi só a provisão financeira para o alimento, mas muitas delas seguraram o Davi no meu ventre com a oração. E cada vez que eu orava pelas irmãs também, porque era assim, o dia que eu levantava com aquela angústia no meu peito, aquela dor da solidão, irmã Isabel me mandava uma mensagem. Irmã Camila, paz do Senhor. Olha, eu tenho aqui uma irmã assim, 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 está precisando da oração. Será que a irmã pode ficar responsável por 3 irmãs para nós intercedermos por elas? Para a irmã poder guiá-las, sendo líder de oração? Eu tirava a mão assim do telefone e falava: O que que o Senhor quer comigo nessa hora? Eu não tenho nada para entregar. Eu respirava fundo e falava: Amém, irmã Isabel. Glória a Deus. Eu aceito sim, vou participar. Eu tive irmãs aqui dentro dessa live que custearam um workshop, um curso, para que eu pudesse aprimorar os meus talentos. Você pode contemplar aquilo que o Senhor é capaz de fazer sobre a sua vida? Provisão. Mas essas provisões, elas vieram porque eu me permiti entrar nas águas do rio de cura. Essa cura, ela pode ser física, ela pode ser uma enfermidade em que o médico já disse, não há mais nada a fazer. Pode ser um filho, pode ser um marido que está na cadeira de rodas, pode ser você mesma passando por algo que tem te acometido, pode ser um irmão, uma irmã que vocês não se acertam, pode ser um casamento falido, pode ser um financeiro devastado. Eu quero dizer para vocês que em todas as áreas da minha vida, quando eu me submergi nas águas, quando eu deixei que o Senhor tomasse o curso do rio, porque eu quero dizer para as irmãs que não é fácil. É um processo difícil de aceitação, ok? Porque você vai se sentir humilhada, você vai se sentir diminuída, você vai se sentir desprovida, você vai se sentir feia, você vai se sentir inferiorizada. Mas o Senhor é um Deus que ele te levanta. E foi assim que o Senhor fez com Ezequiel, para que ele sentisse exatamente aquilo que ele precisava e compreender
o que ele ia passar de visão para aquele povo, dizendo para eles: olha, a glória do Senhor vai ser restabelecida sobre Israel. Vocês pecaram. Vocês estão sofrendo as consequências do pecado, porque o exílio, porque essa escravidão, essa situação dentro do reinado de Nabucodonosor, ela foi resultado da desobediência de uma nação, da queda de Israel, dos pecados de Judá. Ei, não importa o que você fez diante do Senhor, não importa a sua negligência, porque muitos até nem pecaram em ações, mas negligenciaram aquilo que o Senhor determinou para a vida. Se o Senhor disser para você, direita, vá pela direita. Você pode ir pela esquerda, tem livre-arbítrio, mas saiba que haverá consequências sobre a sua vida. Se o Senhor disser, fica parado no lugar onde está, porque Ezequiel, para quem não sabe, foi cercado com cordas. Ele foi cercado com cordas porque ele precisava ficar contido na obediência do Senhor. O Senhor sabia que se não fizesse esse cercado com cordas, espiritualmente falando, ele agiria por impulso dele mesmo. Nós somos falhos, mas o Senhor nos conhece. Então, nessa manhã, a palavra que eu quero entregar para as irmãs, permita-se entrar no rio. Porque o meu filho hoje tem 4 anos. Ele é uma bênção do Senhor. Uma criança sadia. Eu não sei o que foi dor de parto, e era algo que me acomedia a mente. Eu tinha muito medo por causa dos históricos familiares da minha parentela, de partos que foram sabotados, sacrificados e que a criança saiu com algum defeito físico, chegou a falecer. O meu filho nasceu saudável com 8 meses de gestação. O meu útero foi costurado para que ele suportasse ficar na gestação. E ele foi gerado com a oração do Senhor que moveu para que nada acontecesse durante essa gestação. Eu quero dizer para você, o Senhor está presente nessa manhã e ele diz para você: eu estou trazendo a resposta que você busca hoje. Basta entrar no rio. Entra no rio comigo. Deixa eu te limpar. Deixa eu te lavar. Deixa eu tirar a sujeira do caminho percorrido até aqui. Deixa eu trazer as suas vestes limpas. Confia. O Senhor está agindo nessa manhã. Ele quer dizer para você que a tua enfermidade, ela tem dia, hora e mês para acabar. Ele está dizendo para você que essa dor que você está passando, esse processo, ele tem data, porque as coisas do Senhor têm princípio, meio e fim. Só Ele que não é o fim. Todas as coisas correm para Ele, são dele, por Ele. E eu te convido nessa manhã a receber a unção do Senhor poderosa nessa manhã. Receba as águas do Senhor batizando a sua vida, a sua casa, o seu coração, a sua parentela, o seu ventre. Esse ventre que não gerava, mas vai gerar a partir de hoje, porque eu estou profetizando vida sobre esse ventre. Eu estou profetizando vida sobre essa mente que está paralisada nessa manhã. Eu estou profetizando as águas do Senhor sendo passadas sobre esse rim, sobre esse fígado, sobre esse coração, esse baço, sobre essas traqueias, sobre a tireoide, sobre essas pernas que não se movem na cadeira de rodas. Oh, aleluias! Eu estou profetizando sobre essa mente que está paralisada, mas que a partir de hoje não será afetada pelas raposinhas espirituais que têm ditado os movimentos. Oh, aleluias! O Senhor é o Deus que faz com que as águas se movimentem e transformem aquilo que está morto em vida nessa manhã. Eu quero dizer para você que o Senhor vai operar nessa manhã na sua casa. E quem crê pode começar a orar.
pode começar a glorificar, porque o rio é resposta de oração. O rio é a esperança de Israel, dizendo: eu estou te salvando. Depois de todo um processo, eis que eu, o Senhor, estou te salvando nesta manhã. Eu estou te devolvendo a vida. Aleluias. Que o Senhor possa entrar definitivamente sobre a sua vida nessa manhã, amém? Que o Senhor possa fazer a transformação que fez na vida de Ezequiel quando ele entrou, porque ele era um profeta, ele tinha patentes no mundo espiritual, mas ele precisava passar por aquele processo, porque primeiro, antes dele tocar no povo, o Senhor precisava tocar nele, para que ele pudesse crer na transformação. Oh, aleluias! Primeiro, o Senhor tocou na minha vida, para que hoje eu pudesse ter autonomia e autoridade no mundo espiritual para declarar sobre a vida de vocês o poder soberano do Espírito Santo, a cura, a restauração. Eu passei pelo processo, eu sei o que é dor, eu sei o que é tristeza, eu sei o que é angústia de não saber o que vai comer à noite. Eu sei o que é a angústia de saber que você não tem nada para prover para o enxoval do seu filho. Eu tive pastores que chegaram na minha porta, bateram e falaram: olha, tá aqui, a igreja inteira se moveu e nós trouxemos tudo que a irmã precisa para essa criança nascer. Carrinho, lenço umedecido, fraldas, mantas, roupa, tudo. O meu filho teve tudo. Eu não precisei colocar a mão no bolso, nem eu e nem meu marido, para nada, até a idade de 3 anos do Davi. Glória a Deus, que o ministério que foi levantado, oh, Ramassuri, Andalabaço e Andalaias, e estabelecido sobre esta casa, salvou a vida do meu filho, aleluias, Renexanabacuri Andalaias, porque eu estava comedida sobre uma maldição hereditária que foi ceifada no mundo espiritual. Quando eu decidi entrar pelas águas, nessa manhã, muitas famílias estão sendo quebradas em maldição. Nessa manhã, existem pessoas que estão dentro de uma cela, presas, e que o Senhor está enviando o anjo para libertar. Nessa manhã, pessoas enfermas estão sendo curadas, feridas estão sendo fechadas. Ramaço e andalabaço e enamacai. Aleluias. A provisão financeira está acontecendo nesse momento. Há uma quebra no mundo espiritual. Grilhões estão caindo no mundo espiritual. Chuva de bênçãos. Arai, xanamalabasuri andalaias sobre a vida das irmãs. Receba nessa manhã o renovo do Senhor, o sobrenatural, porque se você não gerava, vai gerar. Se você não orava, vai passar a orar. Se você não tinha forças para buscar, nessa manhã o Senhor te renova. Ele entra e trabalha até da medula ao último fio do seu cabelo. E nós estamos sendo levantadas para sermos agente de transformação sobre a vida de toda uma nação, onde nós estivermos, amém? Nos 4 cantos desse mundo. Eu quero orar e encerrar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mas quero dizer para vocês, ei, eu sou resposta da ação de alguém no mundo espiritual. Enquanto eu estava sofrendo, chorando, o Senhor me usava para curar vidas. Existe até pessoas que estão na glória de Deus, em que eu intercedi durante o processo de um câncer. A irmã estava num processo de câncer, não me esqueço dela. Descansou nos braços do Senhor, mas subiu segurando a mão de Jesus. Aleluias, porque era uma mulher de Deus. Era uma mulher que, mesmo com o câncer instalado, mesmo com a medicina que já havia desenganado, ela ficava na cama. Mas o Senhor usava aquela mulher com poder. Ela morreu atirando. Eramassuri cantalabaço e andalaias. Ela morreu atirando. Aleluias! E é assim que eu termino a passagem de hoje. E eu quero orar pelas irmãs.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, eu quero que o Senhor derrame sobre essas mulheres a mesma unção que o Senhor derramou sobre a vida da irmã da diaconisa Ivanilda. Uma mulher poderosa, uma mulher humilde que foi transformada na presença do Senhor e preparada para estar na glória. Eu tenho certeza absoluta que ela está nos braços do Pai, aguardando a vinda de Jesus. Há uma diferença entre servir e não servir o Deus nesse reino. E eu quero, em nome de Jesus, pedir que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre a vida delas. Assim como o Senhor usou Ezequiel para ser agente transformador na vida daquela nação que estava exilada. Eu coloco a minha vida diante de ti e abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo toda a vida que está sendo levantada nessa manhã. Em nome de Jesus. E aquelas que já me abençoaram e vão continuar abençoando, que não abandonaram o barco, em nome de Jesus, estabeleça o teu reino através do posicionamento delas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu encerro aqui minha palavra. Agradeço às irmãs pela oportunidade maravilhosa de ter vindo aqui trocar um pouquinho daquilo que o Senhor já fez na minha vida. Se eu pudesse, eu ficava aqui o dia todo.